Glória a Deus. Então, eu sou de Évora e estava a pensar não é Évora, mas na letra E, nestes dias. É. E quero falar convosco sobre uma coisa que é orgânica, que todos nós crescemos, ou seja, a partir de quando chegamos ao mundo, ninguém veio desta estatura, não é? Chegamos a uma fase da vida em que crescemos, minguamos, dependendo daquilo que nos alimentemos, não é? Hoje em dia vivemos numa sociedade que cada vez mais dá importância à imagem, a que há uma enorme vertente que nos leva a considerar cada vez mais as nossas aparências. Mas não é sobre as aparências que eu quero falar convosco, mas sobre o crescimento. Todos nós crescemos, ou seja, nomeadamente viemos ao mundo através do ventre das nossas mães. Imagino que não está aqui ninguém que tenha sido concebido debaixo de uma imaculada concepção pelo Espírito Santo. Então, depreendemos que todos viemos do ventre das nossas mães e chegámos com X gramas ou quilos, nomeadamente são quilos, mas todos os quilos são convertidos em gramas, e começámos a crescer. Ou seja, o crescimento, diz comigo, o crescimento à medida é inevitável. Todos os conjuntos de pessoas, quando se reúnem, muitas das vezes, hoje, cada vez mais há o sentimento, e sempre houve, que da religião, dizia, há um dito que a religião é o ópio do povo, ok, já ouviram, não vou pelas vertentes filosóficas também, mas no nome da religião fizeram-se atrocidades ao longo da história. E a religião veio a denegrir muito o que é a imagem de um Deus, que é um Deus que veio à Terra, como tu e eu, e que veio para ter uma relação pessoal connosco. Que não tem um conjunto de requerimentos, que a única coisa que pede é que nós cheguemos confiadamente a Ele, sem nada que temer, porque nele não há qualquer tipo de expectação de juízo. Muitas vezes a religião vem a criar em nós um tipo de expectativa: será que este Deus me vai castigar? Será que me vai julgar por aquilo que eu faço, por aquilo que eu digo? Não, a palavra de Deus ensina-nos que devemos chegar-nos a Ele tal e como somos, ao longo quando agarramos no livro da vida, que é a Bíblia, que ao fim e ao cabo é o livro que foi mais impresso ao longo da história e continuará a ser impresso, porque ele conta uma história de um Deus relacional, ele conta uma história de um Deus único, que veio dar a vida por ti e por mim, aquilo que jamais em qualquer outra religião vamos encontrar. Um Deus que, por um amor sacrificial, que nos entrega Ele mesmo por nós, e que vem de um povo que não quis saber dele, que de alguma forma foi sempre chamado a um povo escolhido, mas esse povo escolhido rejeitou esse Deus que veio a entregar-se por eles, porque eles na realidade tinham a expectativa de um rei que vinha em glória, que vinha a governar, que vinha como poder, e encontraram um Deus que se veio a humilhar, que veio a caminhar da mesma forma como tu e eu caminhamos, que veio a experimentar situações problemáticas, que veio a experimentar dificuldades, que veio a experimentar rejeição, que veio a experimentar acusação, como tu e eu no nosso caminhar, ou melhor, possamos ter ou não experimentado, mas eventualmente, se não experimentarmos, provavelmente em algumas fases da nossa vida iremos experimentar ao longo do nosso crescimento. E esse Deus, desde a antiguidade, teve profetas, teve guias que veio a falar dele, que veio a apontar tudo para Jesus. Quando vemos a palavra de Deus, diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e nele subsistem. E esse Deus teve um dos profetas, vou simplesmente contar algumas escrituras, nomeadamente Isaías, que veio ao povo, esse povo escolhido, esse povo hebreu, esse povo que deambulou, esse povo que teve várias vezes em cativeiro, como muitas vezes a nossa vida é levada por estações nos quais a nossa mente ou o nosso coração fica cativa por qualquer situação, um problema, às vezes não só um problema, às vezes também por alguma situação que é fervorosa, que nos leva a viver emoções fortes e que nós gostamos, e muitas das vezes o nosso coração e a nossa mente fica cativo, mas há sempre uma interrogação na nossa mente e na nossa alma. É o que é que vai ser o dia da manhã? Os pais sempre, de alguma maneira, tentam de atesourar ou prover ou indicar o caminho aos filhos, mas há sempre a interrogação: o que é que vai ser o dia da manhã? O que é que nos guarda o dia da manhã? E quando nós olhamos à história deste povo, vemos que este povo, no momento em que estava a viver em abundância, em que tudo corria bem, esquecia-se do seu Deus. E isto é a religião. A religião é alguém que procura benefício em alguma coisa, mas quando recebe esses benefícios esquece
dos benefícios que recebeu. E este povo viveu de uma forma religiosa, queriam guardar as regras e os mandamentos, mas depois prevaricavam contra as regras e contra os mandamentos. Uma vez Isaías, apontando para Jesus, falando acerca de Jesus, no capítulo 55, do verso 1 ao 3, não faz falta que podem simplesmente apontar, e desta forma vamos caminhando um bocadinho mais rápido. Diz: todos aqueles que vós que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Este tipo de afirmação, vejamos que nesta altura Isaías já tinha apresentado algumas palavras como oráculo de Deus a um povo, nomeadamente já tinha apresentado palavras nos quais lhes chamava a atenção, apontava-lhes que iriam ser castigados, apontava-lhes que este povo iria cair em cativeiro, e neste momento começa a trazer uma esperança e dizer, ou seja, se vocês têm sede, se ao fim e ao cabo o vosso decorrer da vida levou-vos a um ponto em que agora têm sede, podem vir às águas e beber. Agora, vocês podem vir beber e comer sem dinheiro. E isto é uma afirmação. Essa afirmação é perentória para o dia de hoje. Porque não é o comer que sacia a nossa alma. Não é o vestir que sacia a nossa alma. Não é o bem-estar que sacia a nossa alma. Por isso é que as pessoas... Há uma música que eu recordo muito dos anos em que eu ouvia muito consequentemente, mas que algumas vezes ainda ouço, dos Rolling Stones, que diz I can get no satisfaction. But I try. Ou seja, eu não consigo obter satisfação, mas no entanto tento. Isso é a alma humana, sempre a tratar de procurar satisfação, sempre a procurar afirmação, e nunca está suficientemente alegre, contente, satisfeita com nada. Assim se encontrava este povo. E a palavra é: vem comer, beber sem dinheiro, vinho e leite. E depois faz uma pergunta: porquê é que vocês gastam o vosso dinheiro naquilo que não é o pão? Porquê é que vocês gastam o vosso dinheiro em coisas que não aproveitam? E diz: e o produto do vosso trabalho naquilo que não vos pode satisfazer. Significa, estava a apontar e está a apontar-nos que nós normalmente temos uma conduta em querer procurar satisfação e comprar com dinheiro aquilo que na realidade não nos satisfaz. E depois diz: inclinem os vossos ouvidos, vindo a mim, vindo ao Senhor, e ouvi a palavra do Senhor, e a vossa alma viverá, porque eu vou fazer convosco um concerto, uma aliança, um pacto, dando-vos as firmes beneficências ou benevolências, dependendo das versões bíblicas, de David. Estava aqui a apontar para o único Deus, estava a apontar para a vinda do Messias, de Jesus. E eu foco-me sempre num verso, quando Paulo escreve à igreja de Roma. E eu não sei se muitos de vocês podem ser ou não, independentemente, provavelmente serão tão literados na Bíblia como eu. Diz que a igreja em Roma era uma igreja, pois, de alguma forma, que padeceu persecução, mas por um tempo também viveu de uma certa forma confortável. E ele falava acerca de uma coisa que é aquilo que eu entendo no qual vemos hoje em dia. Há uma ardente expectação da criação por a manifestação dos filhos de Deus. Nunca no mundo, baixo a liberdade de expressão, houve mais possibilidade de falar acerca, não de uma religião, mas de um Deus vivo. Nomeadamente, ainda há países onde não se pode, evidentemente também por motivos religiosos. Há uma expectação. Agora, a minha pergunta sempre é esta: será que a igreja, como um fim religioso, pode dar respostas a estas expectativas? E eu tenho a resposta para isto. A igreja, como fim religioso, não pode dar qualquer tipo de resposta. A única coisa que sacia a nossa alma é vir e ouvir ao Senhor, é ter uma relação pessoal, é crescer, é madurar, é que não sejamos já pessoas que qualquer coisa que nos digam, ou qualquer filosofia, ou qualquer tipo de emoção, nos leve a ser desenraizado daquilo que é verdade, que é Cristo Jesus. E com isso leva-me sempre à palavra crescer, e crescer como uma comunidade. Nós devemos crescer como uma comunidade. Podíamos dizer igreja, mas eu não quero falar da palavra igreja, porque sempre a palavra igreja pode nos levar a uma conotação religiosa. E infiro
que a igreja é um conjunto de unidades, e essas unidades somos nós, completamente diversas, mas que provocam a comunidade porque têm o mesmo sentir, têm o mesmo foco, têm o mesmo Senhor, o mesmo bautismo, o mesmo Pai, no qual não há sombra de dúvida nem variação. Paulo dizia uma coisa, era esta: se anuncio o Evangelho, não tenho por que gloriar-me, porque me é imposta a necessidade, a obrigação, dependendo das versões bíblicas. E dizia, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Significa, qualquer pessoa que se identifique dentro da comunidade com Cristo Jesus, tem sempre uma necessidade que lhe é imposta. É transmitir aquilo que vive. Transmitir aquilo que vive. A palavra de Deus ensina que há muitos homens que proclamam a sua própria bondade, mas o homem de verdade quem o encontrará, no livro dos Provérbios. Significa que hoje em dia há várias pessoas que apresentam várias soluções, várias denominações. Eu não pretendo que tu te afilies numa denominação, eu pretendo que tu tenhas uma relação pessoal com Cristo Jesus. Eu entendo que tu não tens que vir a Cristo Jesus porque tiveste um problema, eu entendo que tu tens que vir a Cristo Jesus porque tu tens um vazio. E toda a criação tem um vazio. Por isso continua a comprar sem se satisfazer. Por isso continua a trabalhar e a obter coisas que não o satisfazem. Por isso continua a almejar por carreiras que simplesmente não chegam ao ponto da satisfação da alma humana. E o homem continua sem encontrar a peça, o ingrediente do seu DNA genético que diz que nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. E sem esse Deus relacional, há sempre um vazio na nossa alma. Entendamos que esta comunidade na qual nós devemos fazer parte e da qual nós devemos gloriar-nos, por assim dizer, porque nos é imposta a necessidade ao transmitir a mensagem do Evangelho, é uma comunidade viva. Às vezes, uma das perspectivas que as pessoas têm das igrejas é que as igrejas são aborrecidas, são um conjunto de regras, são como as pessoas têm que falar de uma certa e determinada forma, têm que se vestir de uma certa e determinada forma, têm que obedecer de uma certa e determinada forma. Mas se nós formos olhar bem à história de Jesus Cristo, vemos que Jesus Cristo rompeu com todos os paradigmas da religião, dos modos e da cultura. Ele chocou todas as culturas. Porquê? Porque ele veio ter relação com aquelas pessoas que não tinham qualquer expectativa de poder vir a ter uma relação. Porque ele veio a salvar aquilo que estava de antemão já perdido. E não há pessoa mais perdida daquela que pensa que está achada. Muitas pessoas hoje em dia pensam que não, eu não preciso do Evangelho, a minha vida me vai bem. Não, todos nós temos um vazio, todos nós precisamos do Evangelho de Cristo Jesus, porque são as boas notícias num mundo no qual a única coisa que ouvemos são más notícias. Mas isto não é nada novo, ou seja, isto é uma história que já tem milhares e milhares de anos. E é a única história, por muito queiram contradizer os agnósticos e os ateus e a ciência e tudo aquilo que possam ir procurar, os cientistas que tentaram rebatê-la terminaram por encontrar nela a falta que tinham na sua alma. Paulo dizia a um jovem Timóteo que era um dos seus discípulos, um seguidor daquela comunidade fervorosa que crescia, que podíamos chamar de igreja ou não, mas chamemos-lhe a comunidade dos irmãos, dos santos. Não santos por uma atitude que tenhamos ou por um modo de viver, mas santos porque fomos santificados em Jesus Cristo. E dizia, recorda-te a ti, porque o problema do Timóteo é como quase todos os jovens têm esse problema. Os jovens, e todos nós, há uns que são jovens, outros são jovens avançados, como eu, que já tenho alguns anos, mas considero-me ainda jovem. Não quero largar essa juventude. Não é? Um problema que nós temos é quando vamos crescendo em idade, nós vamos ao espelho e damos conta que já não somos o jovem que pensamos que somos. Porque amadurecemos, vá. Não vou utilizar aquela palavra que às vezes nós temos um conflito que se chama envelhecer. Não, nós amadurecemos. Ou melhor, crescemos, e é bom que cresçamos por dentro e às vezes não tanto por fora, mas enfim. Então, os jovens debatem sempre com... Não, eles às vezes pensam que não estão à altura, ou às vezes fazem todas as coisas para tratar de estar à altura das expectativas da sociedade e dos pais. Infelizmente, cada vez mais é da sociedade. Cada vez mais o setor familiar tem menos influência e cada vez mais as leis querem fazer com que a família perca relevância para que o Estado prepondere.
Mas a família, nada nem ninguém jamais poderá substituir a figura paternal e maternal na vida de um jovem ou na vida de uma criança. Por isso elas necessitam dessas figuras maternais e paternais para poderem crescer de uma forma equilibrada. E então Timóteo estava um bocado apreensivo porque já ouvia que Paulo estava preso, que Paulo provavelmente estava à beira de ser condenado à morte, exatamente porque ele não se retinha de anunciar aquele Deus que ele conhecia verdadeiramente, aquele Deus que ele antes perseguia da sua forma religiosa. Então ele dizia-lhe a Timóteo: olha, eu quero recordar-te uma coisa, levava-lhe aqui à memória as figuras nomeadas, nomeadamente a figura materna e também a figura da sua avó Lloyd, que eram mulheres de fé, mulheres que criam em Jesus, que oravam fervorosamente, que cuidavam do seu crescimento. Então ele recordava-lhe que deves tornar mais vivo, e leio da versão livro, ou deves, na versão Reina Valera diz, deves despertar o dom de Deus, diz na Almeida Revista e Corrigida, na Reina Valera diz avivar. Tornar mais vivo é avivar, ou vivificar o dom espiritual que Deus te deu quando impôs sobre ti as mãos. Uma das coisas que a gente temos que entender é que a comunidade é uma comunidade viva. Não é uma comunidade viva, é uma pessoa viva. Uma das coisas que às vezes eu penso, e é uma coisa que a religião faz, a religião dita uma narrativa em que toda a gente tem que seguir aquela narrativa. Aquilo que a palavra de Deus faz em ti é que Ele quer despertar a consciência para que tu penses, indagues, inquiras. Amém? Assim que a comunidade, a igreja, por assim dizer, ou seja, a igreja é uma massa religiosa de pessoas, mas a comunidade fundamentada em Cristo é uma massa viva, orgânica, que multiplica, que cresce. Jesus Cristo estava com os seus discípulos e, tendo ele chegado a Cesareia, fez-lhes uma pergunta: quem é que os homens dizem que é o Filho do Homem? Jesus Cristo não estava preocupado com a sua imagem. Hoje, quase todos nós estamos preocupados com a nossa imagem. Por isso as pessoas têm, às vezes, não só um perfil, têm vários perfis de redes sociais e têm muita preocupação em anunciar e postar tudo aquilo que fazem. Muitas vezes eu faço sempre esta ênfase, porque às vezes as pessoas querem promulgar uma liberdade sem se darem conta que estão a ficar cativos e que todas as suas informações vão para as mãos de alguém que vai comercializar com elas. E às vezes nós pensamos que somos livres, e quando caímos neste ritmo, muitas das vezes estamos a ser cativos. É só uma parte, ok? E estes homens que caminhavam com Jesus começaram a responder e disseram: bom, uns dizem que tu és João Bautista, outros dizem que és o Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou que és um profeta. Mas na realidade Jesus não estava preocupado em saber qual é que era a opinião das pessoas. Ele queria saber se eles sabiam, se a comunidade de pessoas que vivia com ele sabiam realmente quem ele era. A preocupação de uma comunidade viva é se aquelas pessoas que proclamam ter uma comunhão com Deus sabem verdadeiramente o Deus que eles proclamam conhecer. O problema é que aqui todos eles, aparentemente nenhum deles sabia, porque só houve um que respondeu, que foi João, que disse-lhe: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. E então Jesus Cristo responde e diz-lhe: bem-aventurado sejas tu, Simão Pedro, filho de Barjonas, por tal coisa não te foi ensinada, revelada, não te foi ensinada de carne nem sangue, senão foi-te revelada pelo meu Pai que estás nos céus. Então, qualquer comunidade, ou aquilo que realmente chamemos a Igreja de Cristo, que é uma comunidade viva, vive assente numa verdade que lhe é revelada e que causa que o nosso coração seja instigado a procurar mais, a conhecer mais quem é. Não o que é, senão quem é. A religião aponta para o que é a estrutura, o que é as regras, o que é a lei. Nós devemos apontar para o único que é o que é. Ele é aquele que disse: eu sou.
E quem é que diras tu? Diz lá, tu vais e dizes que o grande eu sou, o eu sou. Jesus Cristo é o teu Senhor. E se ainda não é, ainda tens a oportunidade de fazê-lo. Então, Cristo quer edificar, e Ele aqui diz, bem-aventurado, agora diz, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra realmente aquilo que dizia sobre esta revelação, nomeadamente aqui algumas vertentes religiosas agarraram neste versículo, fizeram dele, um pelouro para criar uma denominação religiosa, já não em base à revelação de Pedro, mas sim em base a uma revelação de um conjunto de pessoas que manobrou as traduções das Escrituras, fazendo ao seu gosto e fazendo hoje por hoje aquilo que é considerado a maior religião do mundo, mas não vamos por lá. Então, ele disse, sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja. E disse uma coisa, as pedras, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma coisa que a gente temos que entender é que a comunidade a que nós fazemos parte, primeiro é viva. A segunda é uma comunidade que vai prevalecer para sempre. Sobre qualquer intuito político, sobre qualquer intuito filosófico ou social, a igreja vai prevalecer. Vai prevalecer contra o próprio Satanás, contra o próprio Hades. Os tempos desmonorarão, mas no entanto a comunidade, que é esta igreja que parte do princípio que seremos tu e eu, vai prevalecer. Por isso muitas tormentas virão, muitos fogos nos rodearão, mas nós vamos prevalecer não por nós mesmos, mas porque sim somos uma comunidade em Cristo Jesus, que queremos ter uma relação pessoal com Deus vivo e queremos abraçar esse amor, essa visão. A esta comunidade diz que foi-lhes dada uma comissão. Jesus, tanto com os seus discípulos, aquela comunidade de homens que os seguia, dá-lhes em Mateus 28 e em Marcos 16, e eu vou a Marcos 16 e disse-lhes, vão por todo o mundo, aqui chama-se a grande comissão, chama-se a missão, por assim dizer, e preguem a boa nova, anunciem a boa nova a todos em toda a parte, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não quiser será condenado. Amém? Agora, a pergunta é sempre esta, o que é uma comissão? Às vezes nós temos um entendimento de comissão um bocado, o que é a comissão? E nos dicionários primeiro portugueses vais entender o que é uma comissão. Por exemplo, uma comissão é uma incumbência, diz comigo, incumbência ou encargo. Há as comissões diplomáticas dos países que representam um país. Nós não representamos um país, embora pertençamos, muitos de nós com diferentes nacionalidades, mas porque nascemos e erradicamos aí. Mas temos a incumbência, o encargo, é aquilo que Jesus dá aos seus discípulos, de dar as boas novas. Também uma comissão é desempenhar funções que nos foram outorgadas. Também é um mandato a levar certos e determinados atos ou ações. Por si mesmo significa que é uma jurisdição que nos é delegada. Significa que se nos dá a autoridade de poder representar alguém com todas as faculdades. Por assim podíamos dizer que a nós é-nos concedido o poder e a autoridade para anunciar as boas novas de Cristo. Foi-nos concedido isso. Jesus Cristo disse em Mateus 28, no livro, toda a autoridade me é dada no céu e na terra, e disse aos seus discípulos, portanto, vão e façam discípulos a todas as nações. Bautiza-nos, são as duas versões únicas, os dois que estão traduzidas, embora a de Marcos 16 tenha tido algum debate teológico ao longo dos tempos, mas também não vou focar-me aí porque não vamos avançar muito por aí. Então, temos uma comissão, uma comunidade que tem uma comissão. Ainda não cheguei aos S, ainda só vou nos Cs. Assim que testemunhar de Jesus deve ser uma ação não de obediência. Às vezes as pessoas falam, eu faço isso por obediência. Não deve ser uma ação que é compulsiva. Ou seja, nós compulsivamente, eu sempre digo o mesmo, ou seja, este é o pior sítio para anunciar as boas novas. Este é o pior sítio. A melhor forma que temos é no nosso corriqueiro dia a dia, nas pequenas ou grandes oportunidades que temos de relacionar-nos com outras pessoas. Anunciamos aquilo que Deus... Por isso diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação... Para quê? Para fazer o quê? Para anunciar as maravilhas daquele que vos
Amém. Aquele que nos mudou o nosso lamento em baile, a nossa cinza em ornamento. Mas o crescimento da comunidade devia ser a nossa segunda natureza, não uma preocupação. Há pessoas que têm uma preocupação. Hoje em dia, cada vez mais as comunidades e denominações querem ter estratégias para crescer. O crescimento tem que ser uma consequência destes 5 E's que eu vou falar de uma forma contundente e rápida. Então a pergunta não é o que é que fará crescer a nossa comunidade, mas deve ser sempre o contrário. O que é que está a impedir-nos, a nós e à nossa comunidade, de crescer? Nós sempre fazemos o que é que nos vai fazer crescer, o que é que nos vai fazer madurar, o que é que nos vai fazer... Não. O que é que nos está a impedir? Porque o crescimento é uma manifestação orgânica de que nós recebemos o poder, a autoridade e a comissão. Então manifesta-se de forma natural. Muitas vezes as pessoas pensam que é simplesmente acrescentar à nossa agenda já saturada mais atividades. Não. Mas sim aquilo que devemos modificar e melhorar numa comunidade que à partida já tem que ser dinâmica para poder catapultar a multiplicação dos frutos de Cristo na nossa vida. Dizia Jesus que os seus discípulos iriam ser conhecidos por aquilo que faziam. Não? Pelos seus frutos iriam ser conhecidos. Queria ver estes 4 E's indo exatamente ao panorama da primeira igreja, da primeira comunidade. E recordo que cada vez que falar em igreja, não estou a falar acerca da igreja como uma entidade religiosa, mas sim de uma comunidade de santos. E diz em Atos capítulo 2, versos 40 em frente, 40 até ao 41, simplesmente 2 versículos, dizia que, e aqui fala sobre Pedro, depois de ter sido confrontado com todos aqueles hebreus que tinham escolhido Barrabás em vez de Jesus Cristo, e então Jesus Cristo tinha sido crucificado, e Pedro afrontou-os e começou-lhes a dizer: bom, vocês foram uma geração, vocês é que escolheram, vocês, povo israelita, então, começou a confrontá-los com várias realidades e ações que eles tinham levado a cabo, e diz que quando as pessoas ouviram aquilo, o coração deles ficou compungido, e então perguntaram-lhe o que é que deveriam fazer para ser salvos. E ele diz: pois arrependei-vos, pois cada um de vós, e ser bautizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esta promessa é para vocês e para todos aqueles que vierem depois. No verso 40 diz, e continuava, ele não disse somente isto, não disse: bom, arrependei-vos, bautizai-vos e recebede ao Senhor nos vossos corações. Não. E diz no verso 40, com muitas outras palavras, deu testemunho, falou da sua primeira pessoa. Este mesmo homem que 3 vezes tinha negado a Jesus, posteriormente Jesus deu-lhe a oportunidade de ele se redimir, porque 3 vezes perguntou-lhe se ele o amava. Recordam-se disto? Alguns aqui? Ajuda-me aqui? Ok, então continuou a dar testemunho e exortar, a animar. Exortar é animar, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados de bom grado e receberam a sua palavra naquele dia 3.000 pessoas. Não era porque Pedro, que era um homem, que era um pescador, tinha um grande dom de oratória, tinha ido a uma universidade bíblica ou tinha um vasto conhecimento. Ele era um homem da plebe hebraica, era um homem que não tinha uma grande preparação, ou seja, a sua preparação estava no âmbito das redes e do ir pescar, não estava muito mais para além. Mas no entanto era um homem que tinha ímpeto, era um homem que automaticamente o seu carácter e o seu temperamento era motivado a ir em frente. Era sempre o primeiro a responder, tinha sempre a palavra na ponta da língua, estava sempre disposto, o primeiro a agarrar na espada. Sempre, ele queria ser sempre o primeiro. É um retrato da sociedade em que nos leva a querer, ao fim e ao cabo, a sermos os melhores e sermos os primeiros. A melhor imagem, o melhor perfil, a irmos com as pessoas mais porreiras, a conhecermos os tipos mais, a conseguirmos os penteados mais na moda, a roupa mais in. O Pedro temperamentalmente seria um modelo, por assim dizer, da sociedade de hoje em dia. Mas ele começou a testificar a mudança que tinha acontecido na sua vida.
E o que é esta ação? Primeiro é o evangelismo. O evangelismo não tem que ser uma forma extremamente montada de termos uma campanha, de virmos, enfim, certas e determinadas coisas que se levam a cabo dentro das diferentes denominações, que não levem a mal, são boas, mas provavelmente não são só as únicas, nem serão as que melhor causam o crescimento. Entendamos que todos nós que queremos em Jesus Cristo e professamos ter uma relação pessoal com Ele, a nossa responsabilidade para com a sociedade, para com o mundo no qual vivemos, é denunciar-lhe essas boas novas. E pode-se fazer de várias formas. Ou seja, o evangelismo deve ser assumido como o ritmo do coração de Deus. Pelo tanto, deve ser o ritmo do nosso coração como comunidade. Porque dizemos então que temos um só Senhor, um só batismo, um só Espírito e um só coração. E dessa maneira começamos a testificar, a dar testemunho daquilo que ocorre nas nossas vidas. E às vezes o testemunho leva-nos a falar de coisas que ao melhor podem nos ser vergonhosas, mas que na realidade foram transformados de uma vergonha para uma vitória. Enquanto que hoje em dia, na sociedade e nas igrejas, aquilo que se parece é só uma vitória, vitória, vitória. Toda a vitória, nomeadamente, iniciou com uma derrota. Quando nós vemos os clubes de futebol a jogar na liga, eles não começam logo em primeiro. Eles ascendem a primeiro, mas para isso têm que ir ao campeonato. Por isso a palavra de Deus ensina-nos que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Significa que não é uma derrota, porque aparentemente a crucifixão de Jesus seria e é perpetrada para aqueles que não creem, inclusive é para o próprio povo hebreu escolhido, como uma derrota, como uma falácia de alguém que dizia que era o Messias. Mas, no entanto, essa é essa derrota passou a ser a maior vitória, a maior loucura para muitos, mas, no entanto, o maior poder para todos que nele creem. O evangelismo deve ser uma coisa que nós fazemos com zelo, não simplesmente porque está calendarizado dentro das nossas comunidades. Significa que é uma força motora que está atrás do verdadeiro crescimento orgânico da igreja. Sem evangelismo não há crescimento. E o evangelismo, atenção que aqui há um denominante comum em todos os és. E isso chama o ser pleno do Espírito de Deus. Ou seja, Pedro não mudava nada se não tivesse sido cheio. Eles estavam preocupados, Pedro, como todo o povo hebreu, Pedro, João, enfim, todos, Tomé, todos os apóstolos, não vou agora nomear aqui os seus nomes, eles estavam preocupados de quando é que seria devolvido o reino a Israel. E perguntaram a Jesus, e Jesus disse: olha, isso a mim não me compete, senão o meu Pai que está nos céus, não vos preocupem com essas coisas. E muitas das vezes a preocupação das nossas vidas é com coisas que são fugazes, que são fúteis. Perdemos o ponto essencial. Não vemos, como se diz em inglês, não vemos o big picture. Focamos nos pequenos detalhes das coisas. E aqui havia que ir ao big picture. Então Jesus disse: olha, uma coisa eu vou-vos dizer: permanecei aqui neste aposento alto e aguardai, porque sobre vós vai vir a virtude, poder traduzida do grego, a dunamis, o poder, para que sejais minhas testemunhas e vaiais por Jerusalém, por aí por todo o mundo, e anuncieis a minha virtude, o meu poder, a minha mensagem, as boas novas a todos aqueles que estão à partida já condenados, que não a podem ouvir. Então vocês são os emissários que têm a comissão de levar uma mensagem transformadora. Nós devemos levar essa mensagem transformadora, mas para levar essa mensagem temos de estar cheios do Espírito Santo, e foi o que aconteceu na vida de Pedro. Mas quase todos nós, como aqueles discípulos, estamos preocupados acerca de quando é que vai ser devolvido, quando é que vai acontecer, que nós já não vamos ter mais isto e já vamos ser livres de todos os problemas e todas as opressões. Não, porque reparem que a palavra do Senhor ensina que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que havia estado perdido. Hoje em dia quer-se dar a imagem das comunidades e das igrejas como comunidades imaculadas, comunidades que estão no topo. Havia o testemunho do irmão e ainda bem, porque quando nós estamos quebrados em nós mesmos, aí pode-se manifestar o poder da imagem e da mensagem redentora que há em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus não veio a condenar o mundo, João 3,16, mas nomeadamente quero focar-me no verso 17. Não, ele não veio a condenar o mundo, ele não veio a condenar esta sociedade, não veio a condenar, ele veio a salvar.
temos uma mensagem que é salvadora. Não podemos acusar as pessoas que estão longe ou afastadas de Cristo. E essa é uma das imagens da religião. É acusar as pessoas de estarem longe ou de não querer saber nada de Cristo. Deus veio também para esses. Amém? Não vou entrar nos arminianos, não vou entrar em coisas doutrinais, mas, enfim, às vezes há áreas doutrinais que podem levar-nos a um choque. Não, Deus veio para todos aqueles que nele creem, todos, sem exceção de pessoas, raças, culturas ou profissões religiosas. E então, ou seja, o nosso motor, o nosso trabalho necessita fazer uma coisa, simplesmente despertar a curiosidade nas pessoas. E de uma forma religiosa, as pessoas do século XXI estão vacinadas contra esse tipo de mensagem. Estão cansadas. 20 séculos a serem ludibriadas e enganadas pela religião. Estão cansadas. Havia um jovem, um miúdo, caminhava pelo campo voltando a casa e levava na sua mão um frasco com um ingrediente. Era o mel. Mas era um mel puro. E o frasco ia tão cheio que ia a jorrar mel. Então houve um homem que o viu a caminhar e viu que ele agarrava nos dedos e passava com os dedos pela boca. Ou seja, às vezes eu vejo... Inclusive é trabalhar e todos nós, não é com mel, mas enfim, com muitas outras coisas. Às vezes os meus filhos e não passam pela boca, passam pelas calças. Têm as calças e as camisolas com mais manchas, que parece uma marcação de alvos. Bom, não é só eles, eu também. Mas, segundo ele fazia aquilo porque a sua mãe tinha-lhe ensinado pequeno que nunca limpasse os dedos à roupa. Então ele agarrava no mel. Mas o homem começou a ficar perplexo e dizia, porque ele via-se quando tocava com os dedos na boca e lambia, havia a sua face manifestava alegria, manifestava um brilho. E o homem começou e perguntou-lhe, olha lá, mas o que é que... E ele diz, isto é muito doce. E é muito doce? Mas explica-me lá, quão doce é? E ele dizia, não, é muito doce. Perguntou-lhe 2 ou 3 vezes, até que chegou ao ponto em que ele disse, o homem não estava satisfeito porque o miúdo não conseguia explicar o quão doce era, só dizia que é muito doce. E todos nós queremos uma definição exata do quão doce é, quão bom é. Então o miúdo vira-se para ele e diz, olha, há só uma maneira de saberes o quão doce é. Olha, está aqui o frasco, limpa o frasco, experimenta tu. Esta é a nossa função, que tenhamos ações tão corriqueiras como a de limpar um frasco de mel, que desperta a atenção nas outras pessoas, que venham perguntar-nos e nós não demos uma resposta exata, porque também não a sabemos explicar, mas isso fomenta o crer nas outras pessoas. Por isso diz que a criação está com uma expectação ardentemente de que os filhos de Deus possam manifestar de tal forma que diz, vem e prova e vê o quão bom é o nosso Deus. E grande e para sempre é a sua misericórdia com a sua vida. Esse é o evangelismo. E o resultado do nosso evangelismo tem que ser este. Não é que muitas pessoas se tornem religiosas, mas é fazer com que muita gente nelas se desperte o querer provar e ver o quão bom é o Senhor e a quão imensa é a sua misericórdia. O segundo para o crescimento é encorajar. A religião não tem tendência a encorajar. A religião tem tendência quase sempre a apresentar o Evangelho como um conjunto de regras. Faz e não faz. Se fizeres, vais receber recompensa. Se não fizeres, vais ser castigado. E enfim, toda a nossa
imagem pedagógica e do regime de recompensas na nossa cultura ocidental, quer a cristã, quer a judaica, está baseada neste tipo de imagem. Então nós não conseguimos conceber um Deus que nos ame independentemente de que façamos bem ou mal. Porque nós o que esperamos é um pai, porque a imagem do Deus é um Deus pai, filho, vamos ao Deus pai, é um Deus que nos castiga se nós fizermos mal. Entendamos uma coisa, quando as coisas correm mal é o fruto dos nossos atos, não é porque há um Deus cósmico que nos castiga. Ok? Podemos ter isso por base, é simplesmente a consequência dos nossos atos. Não tem nada a ver com uma religião, nem com uma fé, nem com uma relação. Tem a ver com as nossas ações. Então, a comunhão, ou seja, encorajar, e vamos aqui ver que em Atos diz que, Atos capítulo 40, diz que, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, verso 42, em seguida, e na comunhão, e no partir no pão, e nas orações. Então havia entre eles comunhão. Às vezes nós agora estamos aqui e sentamos, mas eu não sei quanto tempo, eu vim assim um bocadinho tarde, vim à pressa porque estava a terminar as minhas notas, ok, mas eu não sei quanto tempo é que vocês tiveram de comunhão antes. Eu quero dizer-vos que provavelmente muitas vezes o melhor da igreja é a comunhão antes ou depois, porque é quando tu começas a conhecer as pessoas, ou quando tu propriamente na comunidade depois tens uma interação com as pessoas, como aquilo que passou ontem na atividade que eles levaram. Então não é um conjunto de atividades que nos vai fazer de alguma maneira promover o crescimento, mas é que em cada atividade haja impresso o evangelismo de uma forma não explícita, mas implícita. Assim que a comunhão, eles a partir dali, antigamente estavam todos nas suas casas, iam às praças quando havia os eventos, e às vezes a igreja parece que é a praça, que é um evento e toda a gente vai lá. Mas é a comunhão. Então, a comunhão é porque no meio da comunhão é onde nós podemos encorajar-nos. Se nós vemos a imagem de Jesus Cristo sentava-se a comer e a beber, ou seja, exatamente aquilo que vemos aqui, na comunhão, no partir no pão e nas orações. Então, em Hebreus 10 diz assim uma coisa: não deixando a nossa congregação, ou a nossa comunhão, como é costume de alguns, mas encorajando-nos, admoestando-nos uns aos outros, enquanto mais que vedes que o tempo se vai aproximando. A comunhão, aqui fala também da perseverança. Ou seja, a comunhão não tem que ser ocasional, tem que ser contínua. Devemos perseverar no quê? O que é a doutrina? É o ensinamento. Muitas das vezes as pessoas vão à doutrina ou põem a imagem religiosa de doutrinar. Não, nós não temos que adoutrinar. Nós temos que ter um sistema de ensino. E qual é que é esse sistema de ensino? Vemos em Mateus 28. Ide e fazer discípulos a todas as nações, ensinando as mesmas coisas que de mim tendes recebido. Então, na medida que nós temos comunhão com Cristo, podemos ensinar as mesmas coisas que recebemos de Cristo, porque temos a revelação, temos a experiência in loco, na primeira pessoa, para poder dizer à pessoa: não, eu tenho esta experiência. A pessoa vai estar a falar a uma pessoa, às vezes as pessoas hoje, inclusive é quando nós chamamos por qualquer situação, inclusive administrativa, as pessoas têm a tendência: mas veja lá, está-me a passar isto, está-me a passar o outro, e nós devemos ter a razão da nossa esperança. Como diz o apóstolo Pedro, devemos dar razão da nossa esperança que está em Cristo Jesus, a âncora que está mais para lá do véu. E então dizer: olha, a mim também, olha, é curioso, eu estou a viver uma situação do mesmo aspecto, já vivi, mas olha que... E aí damos a razão da qual nós temos esperança, que está na nossa fé enraizada em Cristo Jesus. É uma experiência devidamente edificada, como diz a palavra de Deus também no fundamento dos apóstolos. É um modelo, não é uma estrutura. A religião faz uma estrutura. Não, a relação cria modelos. Hoje em dia, aquilo que as pessoas necessitam são modelos que encorajem, que motivem a sair da regra habitual. Evidentemente que é bom comer, mas não deve ser o único motivo pelo qual temos comunhão. Muitas das vezes também se pode prevaricar, porque às vezes a comunhão está baseada simplesmente no comer, porque eles partiam um pão. Mas cuidado, não comamos demasiado de pão, não vai ser que o nosso crescimento, em vez de ser espiritual, possa ser natural, e depois vamos ao vidro e começamos a ficar assustados porque comemos muito pão ou outras coisas.
numa comunhão partilha-se aquilo que nós temos de comum. Procuramos pontos em comum para poder partilhar. Por isso a palavra de Deus diz em Filipenses 2,5, depois, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na comunhão constroem-se pontes. E hoje em dia é essencial que se construam pontes entre as gerações. É engraçado que às vezes nas comunidades cristãs, como a nossa, há pessoas que conseguem viver juntos, mas não terem comunhão. Não têm validez nem autoridade para dar um testemunho. Não têm, porque não conseguem ter comunidade. Uma comunidade está enraizada na comunhão, e tudo aquilo que é orgânico faz-se de forma orgânica. Aquilo que há em nós, aquilo que de mim recebestes, isso também ensinais. E se nós recebemos alguma coisa, devemos reter e atesourar, como aquele homem que foi e encontrou um diamante num campo, e então foi, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo, para reter o diamante. E esse diamante é exatamente a Jesus. É uma comunhão que nós não podemos viver sem ela. Para isso, quando há essa comunhão, então diz que bom é que estejam os irmãos juntos, a comunhão dos santos, não é? Aí há a bênção, aí há um fluir de presença. Mas cuidado, porque às vezes a comunidade por comunhão pode simplesmente utilizar como uma forma de atividade no qual na realidade não promove o crescimento, porque não há realmente uma comunhão. Há o cumprir uma agenda. Mas a comunhão deve promover meios nas nossas vidas para mudança. Em 1 Tessalonicenses, relendo a versão do livro, capítulo 5, verso 11, diz: animem-se uns aos outros, contribuindo mutuamente para o fortalecimento da fé, como já tenho vindo a fazer. O apóstolo considerava que em Tessalónia já estavam a fazer isto. Então a comunhão gera um estímulo. É através da comunhão que nós nos estimulamos uns aos outros, que nos motivamos uns aos outros a reter firme a confissão da nossa esperança. Porque fiel é aquele Deus que nos prometeu. E então diz em Hebreus 10, 24, então considerar-nos é estimular-nos uns aos outros. Amém? Isso acontece na comunhão. Então, Paulo dizia à igreja de Roma: desejo voltar a ver-vos. Para quê? Para comunicar-vos um dom espiritual. Ou seja, a razão do qual nós queremos estar em comunhão é para comunicarmos-nos uns com os outros. E ao comunicarmos-nos, que eu possa fazer nessa comunicação algo que seja de benefício à tua vida. E dessa mesma forma tu possas beneficiar a minha vida. Amém? Porque estamos juntos. Eu beneficio-te a ti, tu beneficias-me a mim. E desse modo estamos a promover o crescimento de uma forma orgânica. Edificar é outro edificar o crescimento da comunidade. Edificar literalmente significa uma coisa, melhorar, especialmente no conhecimento da palavra. Não edificar, não estou a falar de construir casas. Também é uma forma de edificar pessoas que não têm onde viver. Dar-lhes um sítio onde viver. Também é bom dar de comer àquele que não tem para comer. Evidentemente sim, sabemos que é escritural, mas isso já deve estar impregnado na nossa genética. Mas o conhecer, e então diz Jeremias 9:24, aquele que se glorie-se nisto numa coisa, em conhecer-me e saber que eu sou o Senhor. Aquilo que nós devemos fazer é gloriar-nos em conhecer a Cristo. E preocupar-nos por conhecê-lo mais, para podermos comunicar mutuamente e edificar-nos então mutuamente. Para isso necessitamos de estudar e meditar na palavra de Deus. Diz o provérbio 15:28 que o coração do justo medita aquilo que há de responder, mas a boca dos impíos derramam abundância de coisas más. Às vezes sai-nos com cada coisa pela boca, aí depois dizemos, claro, evidentemente, da abundância do coração fala a boca. Então cuidado, então devemos pôr-nos à luz da palavra do Senhor, estudá-la, meditar nela, para que ela venha a limpar-nos. Falei-vos a minha palavra limpou-vos. Estais limpos pela minha palavra que vos foi falada de Jesus Cristo. O quarto, e já vamos terminando, é a exaltação. O modelo pelo qual nós estamos numa comunidade, ou seja, é exaltar a Deus. E isso causa crescimento. Exaltá-lo, magnificá-lo.
Dizia no verso 42 que perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão e no partir do pão e nas orações. Orar é uma forma de louvar e de exaltar a Deus. Louvar e adorar é outra forma de exaltar ao Senhor. O salmista dizia: engrandecei, motivando, engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Há que exaltar o nome de Deus, porque é Ele quem faz a obra. Em Isaías 25:1 diz: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizestes grandes maravilhas e os Teus conselhos antigos são verdade e são firmeza. A Tua palavra é uma verdade e é uma firmeza, é aquilo que me dá a argamassa, a junta necessária para que eu possa viver de uma forma alegre, de uma forma em que eu possa encarar o meu dia a dia com as suas vicissitudes. Tu és o meu Deus, dizia o salmista, eu te louvarei, Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Vai ao Senhor porque Ele é bom, porque as suas misericórdias ou a sua benignidade é para sempre. Nele não há uma expectativa de que sejamos castigados, sim uma expectativa que sejamos vivificados e consolados. Perguntava aqui nesta manhã: o Senhor fez algo bom por ti ou em ti? Então temos uma razão para exaltar ao Senhor. E essa exaltação serve de testemunho para crescimento de outros. Serve para despertar, a ver o que é que há aqui de diferente que eu possa provar. Cada canção que lhe cantamos deve ser uma forma de o exaltar. Cada vez que levantamos as nossas mãos deve ser uma forma de o exaltar. Não de mostrar a nada nem a ninguém, mas sim porque no nosso coração há generosidade e gratidão para exaltar e reconhecer que Ele é o Deus grandioso, aquele Deus que a sua natureza não falha, que a sua fidelidade é para sempre, a sua benignidade inunda as nossas vidas. E termino com o quinto. O quinto que é equipar. Congregamos-nos com o motivo de equipar-nos. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, estamos a equipar-nos, estamos a preparar-nos. Porque se nós não nos equipamos mutuamente, então como é que vamos poder enfrentar as diferentes provações, as diferentes circunstâncias que vamos ter que encarar no dia a dia? Quando nós vamos a Efésios e vemos Paulo a falar dos dons que dá à igreja, diz: deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e ensinadores. A religião foca-se no título. O Senhor foca-se na função. A responsabilidade deles é o aperfeiçoamento dos crentes para fazerem o trabalho de Deus. Não, o ministério serve para uma única coisa, é uma plataforma para que possamos equipar-nos mutuamente, para que nos possamos aperfeiçoar. Para quê? Para levar a cabo a obra, as boas obras. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. As boas obras que de antemão Ele tem preparado para nós, porque fomos salvos. Alguém me ajuda? Pela fé, não, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso é uma obra que não é nossa, mas foi feita por Ele, para que não nos jactemos, diz a palavra do Senhor. Mas Ele de antemão preparou as boas obras para que nós possamos participar e levar a cabo. Então quando nós nos congregamos, quando nós nos juntamos, quando nós temos comunhão, partimos o pão, devemos estar a procurar comunicar dons e podemos então equipar-nos. O ministério é uma plataforma para que nos aperfeiçoemos. Não podemos construir um edifício se não temos equipamento próprio. Não podemos pavimentar uma estrada sem equipamento adequado. Não podemos ter telecomunicações se não temos um equipamento. Imagina-te uma pessoa pela rua sem nenhum equipamento a falar para o além, segundo ele estaria a comunicar com outra pessoa que está do outro lado do mundo. Não, precisamos de equipamentos adequados. E o equipamento que Ele nos deixou foi a sua palavra. É a via, é a conduta. E então deu ministros. Esses ministros são dons, são graças que Deus dá. Não são nossas, não nos pertencem a nós. Porque todos nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Foi-nos dada uma graça específica, conforme ao dom de fé que temos. Romanos, diz a palavra do Senhor. Então a única forma de fortalecer-nos é equipar-nos. E então terminamos com estes Zés. Primeiro é o evangelismo. Tem que ser a coluna vertebral, tem que ser o motivo. O evangelismo, ao fim e ao cabo, foi o principal propósito pelo qual Jesus Cristo veio à Terra. Foi para comunicar a sua vida. O encorajamento, quando nos congregamos, quando estamos juntos, temos que encorajar-nos mutuamente. A palavra de encorajamento é aquilo que nos fomenta a vida de Cristo, é aquilo que nos leva a querer transformar, é aquilo que nos leva a querer humilhar-nos para que Ele se exalte. Edificar.
edificamos-nos, porque edificamos como? Edificamos no ensinamento da palavra, na base do ensinamento da doutrina dos apóstolos. Não há nenhuma outra doutrina depois. Todas as demais são doutrinas de homens e de demónios, mas aquela dos apóstolos, por isso diz: buscai as sentas antigas. A exaltação, devemos exaltar-lhe a Deus em tudo aquilo que fazemos. Dessa forma estamos a ser equipados, preparados. E todos estes são uma consequência de ter recebido o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E é o desejo de manifestar a expectativa da criação. Termino com Marcos. Diz que estes sinais, em Marcos 16, depois de lhe ter dito que ide a pregoar o Evangelho por todas as nações, todo aquele que crer e for bautizado nele será salvo, o que não estiver condenado. Diz então, estes sinais, a expulsão de demónios, de novas línguas. A religião muitas das vezes enfatiza aqui nestes dois pontos. Não, vamos expulsar demónios. E às vezes, mas é que também há por aí o professor Zandinga e o professor não sei o que aparece no Correio da Manhã, todos expulsam e todos fazem, porque há coisas que são imitações. E nós não queremos uma imitação, nós queremos algo real. Pôr as mãos sobre os enfermos. Na primeira vez que se manifestou o Espírito Santo, converteram-se 3.000. Mas repara o que faz um milagre genuíno. E aqui há milagres genuínos. Os irmãos podem subir, termino já. Aqui há milagres genuínos, que muitas das vezes temos vergonha de falar das nossas penas, das nossas desgraças, que foram usadas para a graça, para o exaltar e glorificar a Deus. Simplesmente alguns de nós que saímos das trevas, das drogas e de muitas, mas há muitos outros milagres que acontecem. Muitos outros milagres. Eu tenho tantos milagres que vos podia contar. A vida do meu filho Samuel é um milagre. Por consequência, todos os meus filhos são um milagre. Eu e minha esposa não podíamos ter filhos e temos filhos porque, não sei, porque é pura graça de Deus. É um milagre. É um milagre. E daí dissemos, confirmando a palavra de Deus que dizia que eu vos farei pacto a vós e às vossas gerações. E nós, mas com as gerações, nós tínhamos 2 cães em casa. Ela tinha sido operada, já não tinha metade do aparelho, o outro aparelho estava praticamente todo entupido. Eu tinha baixa contagem, fazia tratamentos, mas nada acontecia. E quando descansamos no Senhor, aí o Senhor faz muitas coisas que muita gente podia contar. Quantas pessoas caem num fosso da depressão e é o Senhor que mesmo no fosso da depressão os continua a sustentar com a sua mão graciosa e depois saem e veem a luz do túnel e viam que era simplesmente um engano do inimigo. Tantas e tantas coisas. Diz que havia um enfermo que era utilizado pela religião, que estava sempre à hora da oração à porta do templo da Formosa. E então ia Pedro e João, iam os dois, habituados àquele ritual e também habituados a cumprir aquilo que era de alguma forma avalado pela sociedade. Então iam à igreja. E então que aquele homem clamava, porque ele queria, na verdade aquilo que ele queria não era ser sarado, queria era dinheiro. E Pedro, sério, não tenho dinheiro nenhum, não tenho para dar-te. Quantas pessoas são postas assim? Mas digo no nome de Jesus Cristo, levanta-te, anda e se sano. As pessoas ficaram impactadas. Foi um milagre original produzido não porque Pedro era um homem eloquente, mas porque o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo operou um milagre. Então diz que aí, posteriormente, 5.000 pessoas foram salvas. Quando algo genuíno acontece pela obra do Espírito Santo, há um crescimento de salvação, há um crescimento para crescimento, um crescimento para aumento, há um crescimento para maturidade de uma forma incrível. E diz que, e eles partindo daí, pregaram o Evangelho por todo lado, a toda a criatura. E como nós vemos isso e nós temos tantas coisas para glorificar a Deus, para exaltá-los, então deixemos que o Espírito Santo tome o lugar nas nossas vidas e demos o grande testemunho das coisas às vezes que parecem ser simples, mas não são tão simples porque a nós pessoalmente afetam-nos, mas trazem-nos para a grandeza, porque no Pai das luzes não há qualquer sombra de dúvida ou variação, porque dele do alto vem todo o que é bom. Então nesta manhã, não sei qual é que é a tua circunstância, não sei qual é que é a tua situação, eu quero convidar-te para pôr-te em pé. Feches os teus olhos e entendas que não estás aqui por acaso. Esse mesmo Deus, esse Jesus Cristo, foi rejeitado pela religião, acusado por muitos, ele foi à cruz do Calvário.
não só para que tu sejas salvo, mas também para que tu faças parte de uma comunidade viva, no qual a tua coluna dorsal seja de levar a mensagem das boas novas, seja de encorajar, seja de poderes edificar-te a ti e aos demais. E hoje é dia de salvação. É dia que, independentemente da tua situação, possas estar cansado, oprimido, carregado, possas vir a Ele, porque Ele diz que Ele te aliviará. Não a religião, Jesus te aliviará. Tu podes levar o seu jugo e podes aprender com Ele. E ao aprender com Ele, podes transmitir aquilo que tu aprendeste, aquilo que tu experimentaste. Assim que nesta manhã, não interessa qual é o teu estado, estejas perto, estejas longe, hoje é dia de que tu possas elevar as tuas mãos aos céus e dizer: Senhor Jesus, seja propício a mim. Senhor, vem à minha vida, Senhor. Senhor, eu preciso crescer em Ti. Senhor, eu preciso que Tu faças algo, seja aquilo que seja a tua oração aí onde estás. Aí nesse lugar onde estás. Provavelmente pensas que não necessitas nada, mas seguramente o Espírito Santo está a ir à tua vida, está a falar ao teu coração. Tu não sabes, provavelmente dizes: mas o que é que este homem está a dizer? Não, mas o Senhor está aqui. Ele está aqui. Não estás aqui por um mero acaso. Estás aqui porque tinhas agendado um encontro com aquele que transforma todas as situações, com aquele que resgata a nossa vida do fango de poder cair na melaça deste mundo, mas quer trazer-nos para que nós sejamos chamados filhos da glória, os quais possamos transmitir de graça em graça esta mensagem grandiosa, esta mensagem que ninguém poderá calar. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso pronto auxílio. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa firmeza. Nele não poderemos ser jamais confundidos. Ele está por nós, não contra nós. Assim que, Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir-te nesta manhã que Tu faças a Tua obra, Senhor. A Tua palavra produzirá o fruto agradável para o qual toda ela foi enviada. Senhor, nesta manhã aqui vidas estão a ser tocadas, transformadas, chamadas a um crescimento em Ti. Outras simplesmente estão a ser saradas, estão a ser limpas. Espírito Santo de Deus, faz a obra e que produzas testemunhos genuínos da Tua obra, Senhor, para que seja um motivo de salvação para outros, para que seja um motivo de transformação. Espírito Santo de Deus, queremos exaltar a Jesus nesta manhã. Queremos dar glória e honra a Ele, o nome que é dado sobre todo o nome. Assim que nesta manhã recebe o louvor que há no nosso coração, recebe a gratidão que há nas nossas vidas, porque Tu, Senhor, foste propício a nós, continuas a ser propício a nós, continuas a desafiar-nos, continuas a amar-nos apesar de nós mesmos, continuas a transformar-nos. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos ser essa comunidade que Tu tens nesta terra, Senhor, para sermos agentes de transformação, agentes que causam a que muitos possam vir a Ti, provar e ver quão bom é o nosso Senhor Jesus, e grandiosa e para sempre é a Sua benignidade por todo sempre. Por isso Te louvamos e exaltamos o Teu nome, no nome de Jesus. Recebe o louvor, Senhor, recebe o louvor nesta manhã. Aleluia, no nome de Jesus Cristo, amém.